Liga-te à televisão do futuro e recebe um tablet de oferta. Desde 2008 que a rede de fibra do Mel está a mudar Portugal. Em casa, nos hospitais, nas empresas e nas escolas. São 2.800.000 quilómetros de fibra que revolucionaram a vida dos portugueses. E o Mel não para. Todos os dias, 1.000 quilómetros de nova fibra estão a transformar Portugal num país ainda mais brilhante. Vá a mel.pt e adira à maior e mais avançada rede de fibra do país. 2 em cada 3 portugueses com fibra já o fizeram. Consulte as condições comerciais. Mel é outra fibra. E se de um dia para o outro uma tecnologia mudasse a forma como vivemos as nossas casas? Como trabalhamos? Como brincamos? Como partilhamos o que partilhamos? Como somos o que somos? E se esse dia fosse hoje? A fibra de última geração Vodafone está a ligar o país. Vai ser mais rápido, vai mudar tudo. Vai ser bom. Vodafone, power to you. O futuro é para nós. Pela primeira vez, o teu tablet sabe o que gostas de ver. Depois, só precisas de escolher e enviar para a televisão. Só a nós te liga à televisão do futuro. Há mais em nós.
e não em forma circular, porque dessa forma não seria possível montar uma caixa de segurança. A PS parecer negativo, mas acabou por vingar a opinião da Câmara Municipal e do Benfica. Dito à TVI, o combinado que nos de venda de álcool seriam usados copos de plástico e não garrafas de vidro. Quanto ao local exato da festa encarnada, a PSP também tinha defendido que deveria realizar-se mais para o interior do Parque Eduardo VII. Questionada sobre a atuação da PSP no fim de semana, tanto em Guimarães como no Marquês de Pombal, em Lisboa, a Ministra da Administração Interna reitera que os inquéritos estão a decorrer. Anabela Rodrigues sublinha ainda para os perigos de julgamentos na praça pública. Todas as medidas adequadas a este tipo de eventos foram tomadas, como sempre são tomadas. Já ontem determinei a abertura de 2 inquéritos para apuramento de responsabilidades. Não pode nem deve haver julgamentos na praça pública. E nisso o papel dos órgãos de comunicação social é muito importante. Como muito importante é também o papel das forças de segurança, das mulheres e dos homens que nelas servem o país, na manutenção da ordem pública e na proteção das pessoas e bens. E todos contamos com as forças de segurança. A Inspeção-Geral da Administração Interna admite a suspensão preventiva do subcomissário da PSP de Guimarães, que no domingo agrediu um adepto do Benfica. A possibilidade de uma medida cautelar nesse sentido foi avançada ao jornal A Bola pelo subinspetor Paulo Ferreira da IGAI. Em sua opinião, manter em funções aquele elemento policial pode ser inconveniente para o serviço ou prejudicial para o apuramento da verdade. Contactado pela TVI, Paulo Ferreira considerou, no entanto, prematuro nesta fase a IGAI pronunciar-se sobre a aplicação de uma eventual medida cautelar, competência que diz caber à Ministra da Administração Interna ou ao Diretor Nacional da PSP. E há um novo vídeo que dá conta dos momentos vividos logo após a agressão de um agente da PSP a um adepto do Benfica diante dos 2 filhos menores. As imagens documentam a aflição das 2 crianças que garantem que o pai nada fez que justificasse a violência de que foi vítima. A garantia de que o pai nada fez de errado é dada poucos minutos depois da agressão. São palavras do filho de 9 anos que assistiu a tudo. As imagens chocaram os portugueses e mostram um subcomissário da PSP a agredir um homem. Depois, outro homem, mais velho, o avô, também é agredido. 2 crianças, em pânico, assistem a tudo. São afastadas do local por elementos da PSP que os tentam acalmar. O agente graduado que os homens diz ter sido ameaçado, injuriado e cuspido. A única coisa que eu disse foi que estava-lhe a explicar o que é que estava a acontecer e de cá para fora. Foi isso que eu fiz. Algum dia eu imaginei que ia ser ali, que ia ser agredido, algum dia eu ia faltar a respeito à autoridade, porque eles foram tão prestáveis na minha saída do estádio. Porquê? Contradições que levaram já a Direção Nacional da PSP a instaurar um processo disciplinar contra o elemento policial que consumou a agressão e posterior detenção. Irremediavelmente comprometida pode estar a imagem que estas crianças têm das forças de segurança. Não só em relação ao pai, como em relação à figura da autoridade, que andamos constantemente enquanto pais a educá-los como sendo alguém nosso amigo, que não nos faz mal, que nos ajuda numa situação de perigo, depois tem causa na cabeça que eventualmente tenham... O Ministério Público quer investigadas as suspeitas da prática do crime de abuso de poder durante a atuação policial. Um
Um vídeo mostra um grupo de adeptos a roubar artigos do principal armazém no estádio Dom Afonso Henriques. A pilhagem terá acontecido meia hora após o apito final no jogo entre Guimarães e Benfica no domingo. Os adeptos aguardavam a abertura das portas e, como as imagens documentam, tranquilamente foram retirando camisolas, malas e chuteiras do armazém do Vitória. Centenas de peças de roupa, calçado e material de desporto foram furtados, como revelam estas imagens do Jornal de Notícias. Quando foi permitida a saída dos adeptos do estádio, o grupo terá passado as portas do Dom Afonso Henriques com as mochilas e as malas na mão, sem que fossem questionados pelas autoridades ou seguranças do clube. Mais do que o roubo em si, o advogado António Raposo Subtil disse aqui na TV24 que neste vídeo choca o facto de quem assiste, quem registra as imagens, parecer achar normal o comportamento de quem participa no saque. O preocupante, para além, naturalmente, de um crime, que é sempre preocupante, é não existir controle social nenhum. Veja que as pessoas que lá estavam, quer aquelas que filmavam, as que tiravam fotografias, as que retiravam as coisas, que olhavam unicamente para aqueles que o faziam, sabendo que é crime, sabendo que estava ali, digamos assim, objetos, estavam ali objetos, e o espaço próprio do estádio, que não é suscetível de haver confusão quanto à existência daqueles bens ali, não estavam com certeza abandonados, que as pessoas nada disseram, não gritaram, não chamaram nomes, não estejas a roubar, não sejas ladrão, ninguém disse nada. Veja, se calhar até dizer, olha, ótimo, trouxeste umas chuteiras, uma bola e tal. E esta falta de controlo social, esta incapacidade que as pessoas têm de também terem mecanismos preventivos de controlo do ilícito, quer seja ele disciplinar, criminal, neste caso, por isso mais grave, é o que pode assustar a comunidade. Nós não podemos ter um polícia ao lado de cada um de nós, até porque também não, porque às vezes aquilo que nós criamos para nos guardar também infringe e às vezes também nos agride. Para o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP, não é normal o comportamento do subcomissário de Guimarães. O presidente do sindicato dá ainda o benefício. As circunstâncias não são apuradas, mas admite que as bastonadas são um ato reprovável. Todos os atos que forem de censurar devem ser censurados. Eu, como polícia, também não gostei nada daquilo que vi. Mas, no entanto, eu também não conheço a outra parte, o que é que está por detrás de tudo isto. Porque não é normal que haja uma atuação daquela forma por uma coisa de nada. Algo se terá passado que desconhecemos. Porque se não está nada por detrás desta situação, efetivamente o ato é reprovável. A TVI entrevistou uma das testemunhas dos incidentes em Guimarães no final do jogo com o Benfica. Marta Santos Silva passava pelo estádio quando percebeu que uma criança, o filho mais novo de José Magalhães, estava quase a desmaiar. Estava a passar naquela que vim depois a descobrir que era a porta de saída dos adeptos do Benfica, quando vejo o pai acompanhado do outro senhor de mais idade e das duas crianças. E de facto reparo que a criança mais pequena, portanto o menino mais pequenino, vem com os ombros já caídos e vem já com um andar cambaleante. De facto fiquei com a nítida sensação que o menino ia desfalecer. E eu levava comigo uma garrafa de água no saco e disse, olha, bebe essa água que tu ficas já bem. Eu retomo o meu caminho, sei lá, talvez tenha dado 3, 4 passos para a frente e ouço o grito desesperado do miúdo. O meu pai não fez nada, o meu pai, eu não quero perder o meu pai não fez nada. E vejo o senhor no chão, já algemado, a tentar levantar a cabeça à procura do menino, porque o menino está a gritar constantemente. Ouço o pai dizer, o meu filho, deixa-me falar com o meu filho. Deixem-me ao menos falar com o meu filho. Portanto, o senhor, mesmo durante o tempo em que esteve a ser imobilizado e detido, o senhor gritou constantemente pelo filho.
O subcomissário Filipe Macedo Silva mantém-se ao serviço à frente da Esquadra de Investigação Criminal de Guimarães. A PSP instaurou-lhe um processo disciplinar a fim de determinar se houve abuso de autoridade ou uso excessivo da força. Mas enquanto espera pela conclusão do processo, o subcomissário vai continuar a trabalhar. Filipe Macedo Silva é o subcomissário da PSP que no domingo à noite usou da força para deter o adepto do Benfica à frente dos filhos menores e, diga-se também, de muitos outros agentes da PSP. A imprensa diária traça-lhe o perfil. Tem 30 anos e começou a carreira na zona de Sintra. Comandou a esquadra da PSP de Rio de Moro até ser colocado em Guimarães a chefiar a equipa de investigação criminal. Antes dos incidentes do último Vitória de Guimarães-Benfica, o seu nome não constava de nenhum episódio de violência ou de abuso de autoridade. Em Guimarães, Filipe Macedo Silva é visto como um durão ao estilo um líder respeitado. O subcomissário enfrenta agora 3 processos. Um que corre na Inspeção-Geral da Administração Interna, um inquérito-crime aberto pelo Ministério Público e um processo disciplinar instaurado pela PSP. Filipe Macedo Silva arrisca pena de suspensão, expulsão ou aposentação da polícia. Até lá, mantém-se ao serviço a comandar os agentes de investigação criminal da PSP de Guimarães. E se de um dia para o outro uma tecnologia mudasse a forma como vivemos as nossas casas? Como trabalhamos, como brincamos, como partilhamos o que partilhamos, como somos o que somos. E se esse dia fosse hoje?
fibra de última geração Vodafone está a ligar o país. Vai ser mais rápido. Vai mudar tudo. Vai ser bom. Vodafone, power to you. Liga-te à televisão do futuro e recebe um tablet de oferta. Desde 2008 que a rede de fibra do Mel está a mudar Portugal. Em casa, nos hospitais, nas empresas e nas escolas. São 2.800.000 quilómetros de fibra que revolucionaram a vida dos portugueses. E o Mel não para. Todos os dias, 1.000 quilómetros de nova fibra estão a transformar Portugal num país ainda mais brilhante. Vá a mel.pt e adira à maior e mais avançada rede de fibra do país. 2 em cada 3 portugueses com fibra já o fizeram. Consulte as condições comerciais. Mel é outra fibra.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, and you played it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. Pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you, yeah, we could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. Hey, you could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, and you played and you played and you played and you played it to the beat. It's good to see you again, Rachel. Jesse, what are you doing here?
E se de um dia para o outro uma tecnologia mudasse a forma como vivemos as nossas casas? Como trabalhamos, como brincamos, como partilhamos o que partilhamos, como somos o que somos. E se esse dia fosse hoje? A fibra de última geração Vodafone está a ligar o país. Vai ser mais rápido, vai mudar tudo. Vai ser bom. Vodafone, power to you. Liga-te à televisão do futuro e recebe um tablet de oferta. Desde 2008 que a rede de fibra do Mel está a mudar Portugal. Em casa, nos hospitais, nas empresas e nas escolas. São 2.800.000 quilómetros de fibra que revolucionaram a vida dos portugueses. E o Mel não para. Todos os dias, 1.000 quilómetros de nova fibra estão a transformar Portugal num país ainda mais brilhante. Vá a mel.pt e adira à maior e mais avançada rede de fibra do país. 2 em cada 3 portugueses com fibra já o fizeram. Consulte as condições comerciais. Mel é outra fibra.